Em janeiro, o Brasil viu novamente o Mar de Lama. Em fevereiro, um rio inteiro caiu do céu sobre o Rio de Janeiro. Precisou mais uma tragédia para o prefeito finalmente arregaçar as mangas. E nas redes, o povo dividido se ataca sem saber o motivo verdadeiro. Alguns defendem um suposto pseudo-cristianismo, enquanto outros teimam em gritar um sufocado grito de liberdade. Os amantes do passado insistem em culpar o comunismo. E no meio disso tudo, ninguém vê os problemas de verdade. Nesta guerra virtual, somente a ignorância se destaca. Atacam todos os lados, os esquerdas e os reaças. Falam até de uma suposta nova Guerra Fria. E no Rio, mais um deslizamento de terra leva à morte na periferia. Com o pretexto da fé, eles defendem a cruz e até a espada. E para o prefeito, a verba com controle de enchentes é que deve ser cortada. Tentando entender a realidade com um pouco de poesia, eu penso: será que no meio de tantos problemas, o brasileiro deve se preocupar tanto assim com a ideologia? Com as últimas eleições presidenciais do Brasil em 2018, ficou claro para todos que houve uma brusca divisão na sociedade brasileira. Não somente em questões tão superficiais como um posicionamento de esquerda contra um posicionamento de direita, mas um embate de opiniões formadas tentando prevalecer umas às outras. Bom exemplo disso pode ser considerado os grupos de WhatsApp que ficaram repletos de brigas entre familiares durante as eleições. O problema desse choque de posicionamentos que se intensificou após as eleições é que o que está em jogo não é a reflexão de posicionamentos ou o debate de ideias, mas sim verdades formadas por cada indivíduo tentando prevalecer umas às outras. Não é a reflexão sobre a realidade ou um debate saudável de ideias como deveria ser em uma ideal democracia, mas sim uma guerra ideológica entre pessoas que não estão buscando compreender a visão do próximo, mas sim oprimir qualquer opinião que seja contrária. O resultado disso é toda essa intolerância que vemos nos dias de hoje, seja no trabalho, na escola, na faculdade ou até nas ruas. Hoje em dia é bem difícil achar um lugar onde não tenha pessoas tentando medir forças usando argumentos políticos. Parece que vivemos no meio de um jogo doentio onde as pessoas disputam para ver quem está mais certa sobre o melhor para o país. Mas infelizmente, isso só acarreta mais divisões e acaba desviando o foco dos verdadeiros problemas que o país enfrenta hoje em dia. As redes sociais são um bom reflexo sobre isso. O Twitter, por exemplo, as pessoas passam o dia, todos os dias, se atacando por caracteres para defender ou o lado A ou o lado B, supondo que exista realmente um lado A ou um lado B para ser defendido ou atacado. É preciso ressaltar que em um regime democrático é essencial que a sociedade estimule o debate de posicionamentos de ideias diferentes. Mas o que está acontecendo hoje em dia é semelhante a duas torcidas diferentes brigando para fazer prevalecer o seu posicionamento político, transformando tudo isso em um ciclo vicioso. É um verdadeiro deleite para aqueles que gostam de ver o circo pegar fogo, pelo perdão da expressão. Enquanto os usuários da rede se atacavam para opinar contra ou a favor do discurso do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial na Suíça em janeiro, alguns dias depois aconteceu a grande tragédia de Brumadinho, que deixou até agora 157 pessoas mortas. Mal iniciamos o mês de fevereiro e o povo brasileiro já assistiu novamente uma outra tragédia atingir agora o Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, a cidade maravilhosa foi atingida com fortes chuvas e enchentes que deixou os cariocas em completo caos. Passados alguns dias depois da tragédia, os debates ideológicos voltaram com ainda mais força nas redes sociais. Influenciados por temas como a investigação por corrupção e lavagem de dinheiro do senador Flávio Bolsonaro, a condenação do ex-presidente Lula por corrupção e também lavagem de dinheiro, e as medidas do projeto anticrime e anticorrupção do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. A principal mensagem que eu queria passar para vocês com esse vídeo é que o Brasil tem vários problemas em vários setores sociais, ambientais e econômicos.
Penso que seria mais benéfico para todos se discutíssemos ideias e não somente defendermos bandeiras ideológicas opostas, com a mesma devoção de um torcedor de time de futebol qualquer.